Eu recebo dúvidas de alunos meus no sentido de: Leandro, eu não sou atleta e nem quero ser, nem quero aquele físico. Eu preciso ficar andando com marmita pra cima, pra baixo, mas que vida de desgraçado, né? Então, tem como você não andar com marmita. O que eu tenho que fazer, Leandro? Clicar no gostei e se inscrever no canal. Você é horrível, Leandro. Eu realmente acreditei nisso. Não, vamos trocar uma ideia, galera. O que a gente tem que entender? Que nós temos aqui um objetivo que você está almejando que já é um físico diferenciado. Então você precisa de uma vida diferenciada do resto das pessoas, ok? Eu quero me assemelhar mais ao fisiculturista ou ao sedentário, mais ao fisiculturista. Então, obviamente, eu vou ter que aderir condutas, né, do que ele faz, porque ele é fruto da repetição de vários atos que acontecem todos os dias. A repetição de atos que acontece todos os dias. Leandro, você está brilhante assim? Sim, você viu que se você não se inscrever no canal, você vai sair perdendo. Você imagina o nível do meu curso de dieta. Falando sério. Mas eu quero em outra proporção, não precisa ser igual ao do atleta. E esse negócio de ficar andando com marmita é muito complicado. Bom, vamos entender assim, por que o atleta anda com marmita então? Simplesmente porque ele precisa da comida em quantidade específica, num preparo específico, num momento específico. E é tão específico que ele conseguir isso na rua é basicamente improvável. E mesmo que ele consiga, é tanto trabalho para ele chegar naquela refeição que é mais fácil ele cozinhar em casa e levar ali, abrir no meio do ônibus e que se dane todo mundo. Aí você vai dizer, tudo bem, Leandro, mas não é o meu caso. Ok, mas tem que entender que você tem duas fases: de criação e de manutenção. Eu já expliquei isso aqui no canal, lembra de procurar Leandro Twin mais tema. Na fase de criação, você tem que se doar muito mais para chegar num determinado físico. Na fase de manutenção, é muito mais fácil para você manter. Quando você está na fase de manutenção, você tem que criar um ambiente muito favorável para o resultado. E esse ambiente muito favorável é justamente essa disciplina. Só que, vamos entender agora o porquê que ele faz às vezes 6, 7 refeições no dia. Porque o volume de comida que ele ingere é alto. Mesmo ele tomando um manipuladinho para abrir o apetite da Oficial Pharma, ele vai ainda ter dificuldade em concentrar essas refeições em grandes quantidades menos vezes por dia. Porque o que a gente sabe, falei disso no curso de dieta, que é mais produtivo para a nossa síntese proteica? Nós temos 4 refeições por dia bem espaçadas. Então, ao acordar, o almoço, um café da tarde e uma janta. Com essas 4, se você souber manipular isso bem, tá excelente. E por que o fisiculturista não tá? Porque se ele resumir a dieta dele em 4, ele tem que comer a mesma quantidade de comida. Então fica uma coisa muito exagerada e ele não vai dar conta de ingerir. Nesse sentido, ele quebra isso em mais vezes. Um outro ponto é que o metabolismo de um fisiculturista pelo uso das drogas é tão acelerado que se ele ficar muito tempo sem comer, ele começa a se sentir mal, queda de energia de tão acelerado que é. Dependendo da fase de preparação, próximo de um campeonato, onde a comida está pouca, tem atleta que abre o intervalo um pouquinho, ele já começa a se sentir desconfortável. E não é hipoglicêmico, mas às vezes é uma agitação, sabe, um sistema nervoso simpático mais elevado. E aí ele come mais frequente. Mas você, dependendo do estágio que está, não tem problema nenhum. Você pode dividir 4 vezes por dia e colocar essas refeições com uma digestão um pouquinho mais lenta. Como é que você vai fazer isso? Você vai misturar proteína, carboidratos de baixo índice glicêmico, carboidratos fibrosos, ou se não for um carboidrato fibroso, dá um jeito de adicionar fibra. Então você coloca vegetal, coloca uma psyllium, mistura gordura. Então você deixa um pouquinho de digestão mais lenta nessa refeição sólida, tranquilamente você divide em 4 vezes. Aí, Leandrão, mas 4 vezes ainda vou ter que continuar andando com marmita, mas já é mais fácil. Porque presta atenção comigo, vou falar do padrão dos alunos que eu atendo, certo? Bom, você normalmente dorme na sua casa, certo? Eu digo normalmente porque eu atendo alunos que viajam o Brasil todo, mas normalmente dormem na sua casa. Então quer dizer, a primeira refeição do dia dá para você fazer em casa, tranquilo. E automaticamente a última também dá para você fazer em casa. Então só aqui já foi 2. No almoço, nós podemos sair às vezes com uma marmita, com alguma coisa, porém ainda é um horário que você normalmente, socialmente falando, você vai parar, você vai ter o horário de almoço.
Então, beleza, você faz ali o horário de almoço. Então você fazendo esse horário de almoço é uma coisa mais confortável. É uma marmita? É, mas é uma coisa mais tranquila. Você não tem que parar tudo que você está fazendo. Não, para aqui, galera. Ó, você aqui que eu estou atendendo, some daqui que eu vou comer. Não é assim, né? A gente sabe que não dá para ser assim. Então, a gente para, come, beleza. No final do dia, que pode ser depois do teu expediente, estou falando do brasileiro comum, tá? Que trabalha das 8 às 6. Aí no final do expediente, você faz uma refeição, mas que pode ser um lanche. Eu dou essa sugestão no Instagram direto. Inclusive, se você tiver qualquer dúvida, me manda que eu abro caixinha de perguntas todo dia no Instagram. Galera, faz um lanchinho. Pode ser uma refeição menor. Não tem obrigatoriedade de ser uma refeição grande. Você não precisa de 4 refeições grandes. Certo? Você precisa dividir as suas calorias nessas 4, mais ou menos da maneira que fique confortável para você. Garanta proteína em todas e o resto vai vendo. Assim, ó, essa refeição eu quero menorzinha. Um atumzinho com um pão, que eu vou levar num plastiquinho aqui e tranquilo. Esse almoço eu vou fazer uma coisa mais carregada, vou levar uma marmita. Café da manhã e janta tá sossegado. Então assim, a resposta do vídeo é, dá para eu fazer uma dieta sem que eu carregue marmitas? Veja só. Se você trabalha em casa, né? Coisas óbvias, tirando o óbvio, provavelmente vai ser mais fácil você usar da marmita. Porque no almoço você pode dizer, tudo bem, eu vou no restaurante por quilo, mas o arroz tem óleo, a carne é gordurosa, o frango fizeram com a pele e jogaram óleo. Então tudo isso faz diferença. Aí você vai dizer, pô, Leandrão, mas quer dizer que eu não posso mais comer em restaurante? Não é isso. Lembra da fase de criação? Na fase de criação você tem que ter uma assertividade melhor. Porque às vezes você vai comer um arroz que está com gordura, aí 300 gramas de arroz que ia ter mais ou menos 300 calorias, tem 400. Aí você fala, tudo bem, eu vou contabilizar isso. Sim, mas às vezes você aumenta a gordura e tira o carbo, e isso te falta energia para treinar, ou te deixa sem saciedade. Então quer dizer, você começa a ter perdas, e isso você está estimando. Aí chega uma hora que você trava, porque pode ter certeza que você vai travar cedo ou tarde, né? Tá roubando praga? Não, roubando praga não, eu não quero sair para lá rogando praga. Não, mas é que nosso metabolismo tende a acostumar. E aí você tem, às vezes, erros ocultos. Entende? Se você prepara o teu arroz, você tem certeza. Então dá para fazer uma alimentação confortável. Talvez você saia com uma marmita de casa, 2. Mas no geral, já está muito melhor do que sair com 5 marmitas de casa. Mas já, quando nós estamos falando de um atleta, aí já ferrou. Porque aí a assertividade tem que ser maior. Ok? Como é que eu faço, Leandro, para ter um shape bom, um físico bom, mas com uma vida normal? Eu não quero essa vida de desgraçado. Galera, eu fiz um vídeo sobre isso, como você vai conquistar o teu shape e depois você vai manter uma vida normal. Só que você tem que entender os mecanismos e fazer certo para poder colher o fruto lá na frente. Fiquei curioso, Leandro. Pois não fique mais. Já está aqui o videozinho, que com certeza você vai clicar no gostei e se inscrever no canal.